Olá, pessoal! Aqui é a professora Isabela Gregor do canal Sala de Matemática e neste vídeo vou comentar a quarta semana do PET 4 da turma do 7º ano. O objetivo das atividades desta semana é reconhecer uma equação de primeiro grau, resolvê-la e identificar a sua raiz. Então, vamos lá. Questão 1. Para formar duplas com o objetivo de fazer um trabalho referente a equações do primeiro grau, a professora Marina decidiu selecionar dois grupos, sendo o primeiro formado por 4 meninas e o segundo por 4 meninos. A regra é a seguinte: cada menina sorteia uma equação e cada menino sorteia um número, e a dupla será composta pela menina que sorteou a equação e pelo menino que sorteou a solução dessa equação. Os resultados dos sorteios estão apresentados nos quadros a seguir. Então, temos o quadro em que tem as equações e as alunas que tiraram a equação e do outro quadro a solução e o nome dos alunos. Nesse caso, Amanda formará a dupla com quem? Então, vamos lá. Observando a equação de Amanda, é 2x menos 3 igual a 11. Eu vou apresentar para vocês duas possibilidades de resolver esta questão. A primeira é você resolver a equação 2x menos 3 igual a 11, que é a mesma coisa que isolar o valor do x, e localizar na segunda tabela qual é o aluno que está com o número que você encontrou. A segunda possibilidade é você substituir os valores das soluções do quadro dos meninos, ou seja, você vai substituir o 1 de Arthur e verificar se ele é a solução da equação. O 3 de Breno e verificar se é a solução. O menos 4 de Davi e o 7. Aquele que, ao ser substituído na equação 2x menos 3 resultar em 11, será o aluno que está com a solução da equação. Então, fica a seu critério escolher qual método você vai utilizar. Questão 2. Um tijolo pesa 1 kg mais meio tijolo. Quanto pesa um tijolo e meio? Então, vamos analisar as figuras, na letra A e vamos resolver este problema. Como podemos observar na figura, metade do tijolo está marcando que pesa 1 kg. Logo, a outra metade também vai pesar 1 kg. Para resolver o problema de um tijolo mais meio tijolo, vamos fazer algumas marcações. Então, cada metade vai valer 1 kg com a outra metade. Então, basta você somar estes valores e você resolveu a letra A. A letra B pede para resolver este problema utilizando uma equação do primeiro grau. E como sugestão, pede para chamar de x o peso de um tijolo. Então, vamos lá. Utilizando a mesma frase, Um tijolo pesa 1 kg mais meio tijolo. Um tijolo vai ser o x. Pesa, ou seja, é igual a 1 mais meio tijolo, ou seja, o x dividido por 2. Você deve resolver a equação e encontrar o valor do x. Para responder à pergunta quanto pesa um tijolo e meio, você deve lembrar que um tijolo é x, um tijolo e meio, x sobre 2. Com o valor do x que você encontrou na equação de cima, você substitui na expressão abaixo e resolve o problema utilizando a equação. Como você já vai ter a resposta da letra A, fica mais fácil de você conferir se os seus cálculos da letra B estarão corretos. Questão 3. Analise as informações dos quadros abaixo envolvendo igualdades. Para ajudar vocês, vou explicar as propriedades que estão numeradas, as quais você deve relacionar a cada uma destas igualdades indicadas pelas letras. A primeira propriedade é a propriedade reflexiva da igualdade. Qualquer que seja o número x, temos que x é igual a x. O que isso significa? Significa que todo número é igual a ele mesmo, ou seja, 7 é igual a 7, menos 8 é igual a menos 8, 6/5 é igual a 6/5, tá? Então, observando o quadro do slide anterior, você vai verificar qual daquelas igualdades está descrita esta propriedade reflexiva. Segunda, propriedade simétrica da igualdade. O que significa simétrica? Significa que, para quaisquer números x e y, se o x é igual ao y, o y também será igual ao x. Exemplo, se A é igual a 9
Então, 9 será igual a A. Outro exemplo. Se 10 mais 4 é igual a 7 mais 7, então 7 mais 7 também será igual a 10 mais 4. Propriedade 3, propriedade transitiva da igualdade. Para quaisquer números x, y e z, se x é igual a y e y é igual a z, então x é igual a z. Vamos compreender através de um exemplo. Se A é igual a B, B é igual a 7. Como B é igual a B, sobra que A vai ser igual a 7. Outro exemplo. Se 8 mais 2 é igual a 10 e 10 é igual a 5 mais 5, logo, 8 mais 2 também será igual a 5 mais 5. Princípio aditivo da igualdade. O que isso significa? Se nós tivermos x igual a y, para qualquer número z, temos que x mais z é igual a y mais z, ou seja, eu posso adicionar uma parcela em ambos os membros da equação, e a igualdade permanecerá verdadeira. Exemplo, temos que 7 é igual a 7. Se adicionarmos duas unidades em ambos os lados da igualdade, vamos ter 7 mais 2 e 7 mais 2. 7 mais 2 é 9, logo, a igualdade continua verdadeira. Não que vai ser o mesmo resultado, mas vai permanecer verdadeira, ou seja, o primeiro membro é igual ao segundo membro. E propriedade 5, o princípio multiplicativo da igualdade. Se nós tivermos x igual a y, para qualquer número z, temos que x multiplicado por z é igual a y multiplicado por z. Exemplo, 7 mais 1 é igual a 8. Se multiplicarmos ambos os lados da igualdade por 2, teremos 2 que multiplica 7 mais 1 e 2 que multiplica 8. Como 7 mais 1 é igual a 8, esta igualdade de 2 que multiplica 7 mais 1 e 2 que multiplica 8 também permanece verdadeira. Agora, através destes exemplos, você deve observar as expressões indicadas pelas letras e associá-las às propriedades indicadas pelos algarismos romanos. Questão 4. Paulo distribuiu 21 figurinhas para 3 amigos da seguinte forma. Lúcio recebeu 5 figurinhas a menos do que Alberto e Carlos recebeu o dobro de Lúcio. Quantas figurinhas recebeu cada um? Monte a equação e resolva. Os primeiros 2 nomes tratados no problema são os nomes de Lúcio e de Alberto. Como o problema diz que Lúcio recebeu 5 figurinhas a menos que Alberto, precisamos indicar a quantidade de Alberto por alguma letra. Vamos colocar X. Lúcio recebeu 5 figurinhas a menos, então ele recebeu a quantidade de Alberto X menos 5. Logo, Lúcio recebeu X menos 5 figurinhas. Carlos recebeu o dobro de figurinhas de Lúcio, ou seja, 2 vezes X menos 5. Como o problema nos diz que ao todo foram distribuídas 21 figurinhas para os 3 amigos, a soma dessas 3 expressões deve ser igual a 21. Então, agora você vai construir a equação, resolvê-la, ou seja, isolar o x e substituir o x pelo valor encontrado em cada expressão para descobrir quantas figurinhas cada um dos amigos recebeu. Questão 5. Você conhece essa charada? O gavião chega ao pombal e diz: "Adeus, minhas 100 pombas." As pombas responderam em coro: "100 pombas não somos nós. Com mais 2 tantos de nós e com você, meu caro gavião, 100 pássaros seremos nós." Quantas pombas estavam no pombal? Legal, né? Mas sabe como solucioná-la? Chame de x o número de pombas, monte sua equação e resolva. As pombas respondem com mais 2 tantos de nós, ou seja, tem uma quantidade x com mais 2 tantos. 2 tantos seria o dobro dessa quantidade que já tem, ou seja, com mais 2x. E com você, meu caro gavião, gavião é só 1, então mais 1. 100 pássaros seremos nós, ou seja, ao todo resulta em 100. Pronto.
nós temos a equação x mais 2x mais 1 igual a 100. Agora você consegue responder a pergunta: quantas pombas estavam no pombal? Basta resolver a equação e encontrar o valor do x. Questão 6. A equação 2x mais 5 igual a 7 é verdadeira para um único valor numérico chamado raiz da equação. O valor numérico que torna essa expressão verdadeira é... Aqui, pessoal, essa questão ela é semelhante à questão 1. Você pode resolver a equação 2x mais 5 igual a 7 e encontrar o valor do x e verificar qual das alternativas contém o valor que você encontrou, ou você pode testar, ou seja, substituir os valores de cada alternativa na equação e verificar qual deles torna a equação verdadeira. Questão 7. Uma empresa, para ser ativa no mercado de importações, necessita de R$160 mil como capital inicial. Sabendo disso, Hugo, Leonardo e Ricardo resolveram constituir uma sociedade. Leonardo entrou na sociedade com R$5 mil a mais do que o dobro de Hugo. Ricardo entrou com R$5 mil a mais do que o triplo de Leonardo. Qual a quantia que Ricardo contribuiu nessa sociedade? Então vamos lá. Esta questão ela é semelhante à questão 4. Como a questão diz que Leonardo entrou com a quantidade referente à de Hugo, vamos primeiro colocar uma letra para representar a quantidade de Hugo, letra X. Voltemos ao problema. Leonardo entrou na sociedade com R$5 mil a mais que o dobro de Hugo, o dobro de X, então mais 2x. Ricardo entrou com R$5 mil a mais, ou seja, mais 5 mil, do que o triplo de Leonardo. Como Leonardo entrou com 5 mil mais 2x, então nós temos o triplo de 5 mil mais 2x mais 5 mil. Este 5 mil pode ficar tanto no início quanto no final, tá, pessoal? Daí, a soma destas três expressões deve ser igual a R$160 mil, que é o total do capital para investir na empresa. E, novamente, você vai construir a equação, resolvê-la e, ao encontrar o valor do x, como a questão pede a quantia de Ricardo, você vai substituir o x na expressão do valor investido por Ricardo. E aí encontrar a alternativa que corresponde ao seu resultado. Questão 8. Você já conhece o quadrado mágico? Veja o exemplo. Nele, a soma dos três números nas direções indicadas pelas setas é sempre a mesma. Observemos. Na diagonal, 8 mais 5 mais 2. E vamos pegar uma linha, a última, 4 mais 9 mais 2. Quando nós somamos essas duas expressões numéricas, chegamos aos valores de 15. Logo, como a questão diz, a soma desse quadrado mágico é 15. Em qualquer direção que nós somarmos os números presentes nele, a soma sempre será igual a 15. E a pilha de números? Nela, a soma de dois números vizinhos é o número acima deles. Então, aqui, por exemplo, se nós pegarmos os dois números da base, 3 e 5, 3 mais 5 é igual a 8. O 8 está logo acima deles. E se pegarmos o 8 mais 11 e somarmos, chegaremos a 19, que está acima deles. E se nós pegarmos o 6 com o 10, resulta em 16, que também está acima dele. Então, essa é a ideia da pirâmide. A soma dos dois números de baixo forma o número acima. Agora, use equações e descubra o valor de x no quadrado mágico e na pilha de números apresentados abaixo. Em seguida, complete essas figuras corretamente com os números inteiros. No quadrado mágico da questão, podemos observar que ele não nos é apresentado o valor dele, ou seja, qual é a soma desse quadrado mágico? Nós não sabemos. Neste caso, nós precisamos descobrir. E qual propriedade matemática vamos utilizar para encontrar a soma deste quadrado? Basta lembrarmos que a soma dos elementos do quadrado mágico em quaisquer direções sempre vai dar o mesmo valor. Logo, se nós pegarmos os termos da diagonal, ou seja, x mais x menos 1 mais 1, e o termo da outra linha, x menos 2 mais 5,
Como estão dentro de um quadrado mágico, estes dois termos devem ser iguais. Por quê? Porque a soma dos elementos da diagonal ou da linha desse quadrado mágico tem que dar o mesmo valor. Logo, essas duas expressões são iguais. Agora, você deve resolver a equação, substituir o x que você encontrar em cada uma das expressões, né? X mais x menos 1 mais 1 e x menos 2 mais 5. Você vai descobrir a soma do quadrado, né? Ao substituir nas expressões, você vai encontrar a soma do quadrado e depois você vai fazer a atividade de descobrir os elementos que faltam nesse quadrado, na pilha de números. Vamos começar pelos termos da base, que é os elementos que tem escritos. Então, menos 3 com mais x vai formar o termo que está em laranja. O x mais 5 vai formar o termo que está de verde. Por que nós escolhemos este? Porque o número que deve estar no pilar laranja somado com o termo que vai estar no pilar verde vai formar o número 6. Por isso que nós pegamos estes elementos. Então, vamos formar a equação. Menos 3 mais x, adicionado com o que deveria estar no verde, x mais 5, resulta em 6. Então, agora você vai resolver a equação e ao encontrar o valor do x, você vai substituir em cada uma dessas expressões. Menos 3 mais x e x mais 5. Depois, você deve descobrir os outros elementos desta pilha de números, tá? Questão 9. Observe abaixo a promoção lançada pela lanchonete Sabor e Cor. O sanduíche é R$ 4,95 e a bebida R$ 1,50. Neste domingo, a família de Beatriz resolveu aproveitar esta promoção, comprando alguns sanduíches e 10 bebidas. O total da conta foi R$ 59,55. Qual é o número de sanduíches comprados? A questão nos diz que elas compraram alguns sanduíches. Como essa quantidade é desconhecida, vamos representar por uma letra. Pode ser a letra X. As bebidas compradas foram 10. Ok, as quantidades estão aqui. Mas a questão nos diz do valor total. Para utilizar essa informação, nós precisamos expressar como calcular o valor pago por cada mercadoria. Por exemplo, para encontrar o valor total dos sanduíches, temos que pegar o valor de 1 e multiplicar pela quantidade que eles compraram, ou seja, vai ser R$ 4,95 vezes X. As bebidas também, ou seja, vai ser R$ 1,50 vezes 10 bebidas. Ao somarmos estes valores, deve dar o total da conta, que é R$ 59,55. Agora você vai resolver a equação, né, que é a mesma coisa que isolar o valor do X, e o X que você encontrar vai ser a quantidade de sanduíches que a família comprou. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Este foi o último vídeo explicativo do PET 4. Vem aí o PET 5. Não deixe de se inscrever no canal para receber as notificações sobre os vídeos postados. Um abraço, bons estudos, tchau, tchau!